Vamos então falar hoje sobre conceitos e definições de projetos e subprojetos, né? Lembrando que iremos sempre nessa direção agora de falar um pouquinho mais sobre esses métodos mais conhecidos de gestão de projeto, que no caso é o guia PMBOK, né? Que dá essa referência maior hoje num livro largamente utilizado na gestão de projetos. Acredito que algo na ordem aí de 60% no mercado brasileiro, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas é um número bem alto. Que utiliza aí a metodologia, né, a abordagem aí do PMI em gestão de projeto, né? Só fundamentando aqui para a gente não esquecer que o PMI, né, utiliza aí 3 livros para fazer uma eficiente gestão de projetos, né, considerando desde o seu critério de seleção até a sua operação. Ele utiliza 3 livros para fazer essa análise aí. No nosso caso, nós vamos dar um zoom out aqui dentro do PMBOK, né? E buscar esse modelo essa abordagem de gestão de projeto mais linear. Eu gosto muito de um conceito chamado administração por projetos, porque eu acredito no seguinte, que é uma forma mais fácil de você utilizar a palavra gestão de projeto, que é administrar. Óbvio que gerenciamento, planejamento são palavras bastante utilizadas, mas eu acredito hoje muito nesse conceito, né, de administração por projetos. Hoje nós vivemos nesse universo organizacional, nesse mundo todo que nós vivemos, a gente trabalha com inúmeros recursos limitados, seja no dinheiro, tempo, infraestrutura e uma série de outras variáveis aí. Então a gente tem que fazer uma eficiente, né, uma eficiente, uma eficaz gestão desse tempo, né? Então eu acho que a palavra administração por projetos, ela cabe bem, até mesmo porque nós vivemos nessa coisa de administração. Eu acho que o gerente de projeto, ele pode ter hard skills muito fortes, talentos, né, voltados para a engenharia, com absoluta certeza. É bom ele ter talento para administração, muito bom. Mas ele pode ser um advogado, um personal trainer, ou uma pessoa de 20 anos, 19 anos, claro que pode. Acho que esse conhecimento, né, o que a gente vai estar falando aqui, é do conhecimento da gestão de projetos, das habilidades, ferramentas e técnicas para fazer gestão de projeto. Dentro disso, só para a gente voltar, já foi dito isso, mas vamos só voltar ali na definição de projeto, né? Um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Vamos quebrar esse texto, né? Na palavra esforço, a palavra esforço aí ela busca, né, esse conceito que o PMBOK tem de elaborado progressivamente, porque o esforço nada mais do que isso, né? À medida que você começa a fazer alguma atividade, seu esforço vai aumentando, e quando você vai concluindo, seu esforço tende a diminuir. Então, esse é o conceito do elaborado progressivamente. O temporário, né, que o projeto tem que ter um começo e um fim claramente definido. Pois bem, não se pegue muito detalhes assim de dias, meses e horas, quando fala de começo e fim, não tem que ser tão milimetricamente contado. Óbvio que um projeto de curta duração, 6 meses, 8 meses, é muito mais fácil definir o dia que esse projeto termina, mas a gente tem que pensar projetos de 5, 6, 7, 8, 10 anos também, que são projetos de longa duração. Eu não posso falar que ele vai terminar no dia 14 de maio, mas eu posso falar que ele vai terminar no primeiro semestre de 2025. Né? Eu posso falar que é um projeto como um projeto que tem um comprimento muito longo, eu defino e depois, à medida que eu vou elaborando progressivamente, eu vou ajustando o primeiro semestre, entre maio e junho, aí 15 de junho. Né? À medida que eu vou evoluindo no tempo, vou tendo mais informações, a gente consegue definir um pouco melhor. E conceito interessante, produto, serviço ou resultado. Isso sempre me chamou a atenção no PMBOK, nesse conceito de produto, serviço ou resultado, porque como usei a palavra há pouquinhos minutos atrás, falado administração por projetos, nós aprendemos, né, na administração que quando não é a parte tangível, né, a parte que é tangibilizada, nós chamamos de produto, e que não é tangível, nós chamamos de serviço. Contratos, manutenções, atendimentos, nós chamamos isso tudo de serviço. E do outro lado eu tenho o produto. Então eu meio que quebro o mundo, o planeta Terra, em 2 variáveis. Quando não é produto, é serviço. Então por que o PMBOK faz tanta força, né? Porque ele traz essa palavra resultado. Por uma coisa muito importante. Há uns anos atrás, quando logo que o PMBOK começou a decolar, as pessoas tiveram um primeiro momento, uma percepção que o PMBOK não era um conceito bom de gerenciamento de projetos para os projetos de curta duração.
projetos que tivessem poucas horas ou poucos dias ou uma semana de duração, acreditava que o PMBOK não tinha essa aderência. Aí, mais ou menos no ano de 2007, 2010, a gente começa a ver no Journal do PMI alguns artigos sendo publicados de projetos de viabilidade. O que é um projeto de viabilidade? Vamos imaginar que você queira ou abrir um posto de gasolina, ou você queira montar um hotel, ou você queira abrir uma lanchonete, mas antes disso você é um franqueador e você tem 3 ou 4 localidades que você pode abrir uma lanchonete. Então, ao invés de você chegar e abrir essa lanchonete, você vai fazer um estudo de viabilidade, se é viável economicamente, porque o custo para você implementar, você sabe qual vai ser, sei lá, vai ser X milhões, mas qual lugar seria o melhor lugar, né? Será que é melhor eu colocar dentro do shopping, fora do shopping, numa rua, em outra, num estado, em outro estado? Então, a esse estudo, né, que é um estudo de viabilidade, de se o projeto é viável ou não é viável, são projetos que normalmente tomam poucas horas ou poucas semanas, você não tem que ficar fazendo inúmeros estudos, é um bom levantamento. Por exemplo, vamos imaginar que você queira construir um prédio aqui, aí tem que ver se o plano diretor do bairro, ou o plano diretor da cidade, ou o plano diretor daquele lugar que você está, permite que um prédio de X andares seja construído ali. Então, esse é um projeto de viabilidade. Então, nesse segmento, a palavra resultado é por isso, porque um estudo de viabilidade, um projeto de análise, ele vai te dar uma resposta. Ou pode, ou não pode, ou sim, ou não, ou é viável ou não é viável. Não tem muito o que ser. Então são projetos normalmente de curta duração. E nessa, então, o PMBOK consegue abarcar, então, os principais conceitos de produto, serviço e projetos de curta duração. Então, a palavra resultado aqui, ela vem nessa característica. E por fim, e não menos importante, né, a palavra único, né, que os projetos têm esse conceito de elaborado progressivamente, temporal e único, né? Então, as 3 palavras você encontra na definição do próprio guia PMBOK. Tá? Então, essa é a principal definição de projeto. Então, já falamos bastante sobre projetos e processos, mas só para retomar e realmente encapsular e dar uma ideia mais ampla disso daí. Dando sequência, né, nós temos aí, então, uma outra definição também da gestão de projeto que chama-se o subprojeto. O que é um subprojeto? Subprojeto é uma parte, né, uma pequena parte do seu projeto que você pode terceirizá-la ou sublocar para uma outra área ou departamento interno ou externo da sua empresa possa executar. Por que isso? No mundo hoje, onde a eficiência e eficácia ela cresce diariamente, é muito interessante que a gente busque, né, outras empresas que consigam fazer aquilo que nós fazemos de uma forma mais eficiente e eficaz. Deixa eu dar um exemplo melhor. Na construção civil, isso é bastante comum. Na construção civil, quando você vai fazer a parte de fundação, vou imaginar que você está construindo um prédio comercial aí, um padrão Faria Lima, um padrão de um bairro bastante nobre, ou de São Paulo, ou de qualquer outra capital. Você está fazendo aquele hotel, aquele prédio comercial e tem a parte de fundação. Óbvio, a fundação é muito importante, porém ela é uma parte que, não sei se vocês sabem, mas ela é muito cara. Ela é muito onerosa devido aos equipamentos que são usados para a fundação. Só que ela é muito onerosa pelo percentual que ela representa dentro da construção civil. Então, o que é a estratégia da maioria das empresas? Terceirizarem a parte de fundações. Então, o que acontece? Você começa a ter empresas especialistas em fundação, né, porque eles têm um equipamento e começam a fazer isso de forma recorrente, né, e a empresa que, por exemplo, constrói o prédio, ela não tem que arcar com esse custo operacional que ele vai representar, talvez, em toda essa construção. Pode representar, às vezes, até um valor um tanto alto do orçamento, mas é um período curto em relação ao projeto no todo. Então, para uma fundação, é interessante você fazer uma terceirização. Vamos imaginar que você está trabalhando, você está desenvolvendo um software, ou você está desenvolvendo uma aplicação. Por exemplo, a parte do carrinho de compras, isso já está pronto no mercado, então você vai lá e compra o carrinho de compras, você não precisa desenvolvê-lo. Mais barato, mais rápido e mais dinâmico. Então essas partes que você consegue terceirizar no seu projeto não é sinônimo que você não planeja, não é sinônimo que você não gerencia e não é sinônimo que você não controla, mas é sinônimo que você não executa. Então é mais fácil você ter pequenas partes no seu projeto, onde você cria os subprojetos, que te ajuda aí futuramente numa gestão que é aquele pacote, né, que nós chamaremos de pacote ou entrega, você consegue imediatamente terceirizar porque ele está
colocado de uma forma no seu projeto como se ele fosse um subprojeto. Ok? Daí, evoluindo, né, e indo na direção aí do futuro que temos, como os projetos surgem, né? Os projetos, em linhas gerais, eles surgem das mais distintas e diferentes formas, né? Você tem projetos surgindo aí desde necessidade cliente, necessidade organizacional, necessidade da sociedade. Existem inúmeros motivos pelo qual os projetos surgem, os projetos são criados. O que nós normalmente reconhecemos, né, são os projetos pela uma necessidade do próprio negócio, né, pela necessidade organizacional, está aderente a uma legislação, crescimento de um determinado produto, uma maior capilaridade da empresa, criar uma nova linha de montagem, ampliar uma fábrica, criar uma nova fábrica, criar um produto, um serviço dentro da empresa. Então, a isso, né, nós temos as necessidades de negócio, melhorar sua eficiência, por exemplo, projetos de maturidade, criação de PMOs, consultoria para implementação de metodologias de gerenciamento de projeto. O que você está buscando? Uma melhoria da sua eficiência ou até mesmo ferramentas BPM, né, para você melhorar os seus processos administrativos diários. Avanço tecnológico, de repente trocar uma nova versão, colocar um novo software, uma versão aberta, uma versão fechada, ou criar um sistema de melhora, um sistema de um SAP, de repente você quer criar aí uma área de atendimento computadorizada, onde você vai ter atendimento eletrônico e vai ter um atendimento feito por computadores. Então, isso são tudo avanços tecnológicos que você tem. E do outro lado, óbvio, você tem necessidades dos clientes também que batem à sua porta, te pedindo produtos, te pedindo serviços, e você vai gerenciar isso como se fosse um projeto. Obrigações legais, está aderente, compliance a normas, padrões internacionais, padrões nacionais, exigências que nem há poucos anos atrás nós ouvimos aí a nossa legislação fazendo a exigência da nota fiscal eletrônica, Basileia, agora novos modelos, né, de sustentabilidade, as empresas buscando aí de forma bastante profunda, né, selos e padrões de sustentabilidade, pensando aí no mundo melhor, no planeta melhor para todas as pessoas, e o que nós conhecemos diariamente, as demandas de mercado, necessidades da sociedade. Então, esses são todos elementos pelos quais a gente considera criação de projetos, necessidade de projetos. Tá? Só para a gente enfatizar um pouquinho, eu trouxe aqui para a gente, né, a Ópera de Sydney, não sei se todos conhecem, mas o teatro, a Ópera de Sydney, né, fica em Sydney, na Austrália, e eu acho ele muito bonito, né, em sua concepção, em seu conceito. Nunca estive lá, né, não é um lugar que eu já estive, que eu conheço, não, eu não conheço, mas por ler, estudar e usar muitos estudos de caso e falar bastante dele, a gente começa meio que se apaixonar pelo local. Tem um sonho realmente de, no momento oportuno, ir lá. E uma das curiosidades da Ópera de Sydney, quando eu estava pesquisando esse vídeo, como eu vou mostrar para vocês, vi que tem alguns vídeos que essas conchas, né, essas conchas enormes que tem na Ópera de Sydney, elas recebem efeitos de luzes e elas ficam com cores completamente diferentes. Deve ser para algum evento cultural, algum evento regional da Austrália, e fica acontecendo isso. O que me chama a atenção, basicamente, né, que hoje a Ópera de Sydney faz parte de uma das maravilhas do Mundo Novo, e ela já recebeu alguns prêmios de realmente ser um lugar muito exótico e bonito, mas temos que lembrar, né, que John Hudson imaginou isso em 1950, né, mais de 50 anos atrás. Ele imaginou esse conceito que até hoje ela já sofreu inúmeras manutenções, mas se mantém o mesmo layout, realmente a estrutura dela é a mesma, e é um lugar que recebe inúmeros eventos e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha num vídeo que eu acho muito bonito, e depois a gente analisa aí o que tem de interessante por trás dessa Ópera de Sydney, ok?
Bem interessante, né? Você viu que aparece em dado momento John Hudson aparece, né? Um trechinho dele. Tem bastante anfiteatros, quem conhece sabe disso que tem bares, restaurantes. Mas em termos de projeto, né? De onde se imaginou isso em 1950, foi um projeto que teve o seu período de aproximadamente quase 14 anos, né, para ficar totalmente concluído e custou ao governo de Gales na época 100 milhões de dólares, aproximadamente 107 milhões de dólares para ficar construído. É um projeto que até hoje está aí, né, para que as pessoas vejam e utilizem e vivam esse projeto. É importante, né, a gente perceber isso, né, que esse período, né, o tempo que esse projeto foi planejado, o tempo que ele foi executado, o valor dele, são informações importantes para a gente entender um pouquinho da gestão de projetos. Se ele é um sucesso ou não é um sucesso, a gente vai discutir isso no momento oportuno, mas é um projeto que me chama bastante atenção e eu queria compartilhar isso com vocês.